dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão se comportando? Estão estudando muito? Sim, estamos aqui para mais uma aula, não é isso? De geografia e trazendo aqui o assunto sobre a distribuição de terras no Brasil, né? Antes de eu iniciar a discussão, vamos fazer nossa oração como de costume. Então, peço que fechem os olhos de vocês, se concentrem, porque esse é um momento único, né? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Que o Senhor esteja sempre no nosso controle e que tudo aquilo que a gente aprende nos sirva para nos tornar uma pessoa melhor. Obrigada pelo alimento, pela família, pela saúde e que o Senhor nos proteja sempre e nos abençoe para que andemos sempre no teu caminho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pronto, vamos lá. Hoje a tia Valéria está trazendo esse assunto, a distribuição de terra no Brasil, que é um assunto muito crítico, né? Que desperta uma certa crítica na gente. Pelo menos eu quero tentar despertar em vocês. Observe a imagem que eu venho trazendo e vocês estão vendo uma balança, né? Uma estátua segurando uma balança. Essa imagem, ela simboliza a questão da justiça, tá? Quem estuda direito, quem quer ser advogado, geralmente não. Lá quando os estudantes de direito tem esse símbolo, né? É o símbolo do curso que significa justiça, tá? E aí, justiça faz com que a gente lembre de igualdade, tá bom? Então, de igualdade. E aí o que acontece? Há uma contradição nessa imagem, não é isso? Pelo que vocês observam. Uma balança, e aí tem como vocês observam aí, tem parece ser um coronel, né? E no caso, é um homem branco, tá pesando mais o lado dele, né? Enquanto do outro lado tem três figuras, a figura do índio, do negro e do pardo, né? E eles ficam mais acima, né? Então, o homem sozinho, que está no canto aqui esquerdo, né? Ele está pesando mais, ele está sozinho. E os outros três significa dizer que tem menos peso. E o que eu quero dizer com essa imagem? Eu quero dizer que o que acontece? Significa dizer, como a gente está falando de a distribuição de terra no Brasil, tem pouca gente com muito e muita gente com pouco, entendeu? E aí a imagem traz isso, a desigualdade da distribuição de muita gente com pouco e pouca gente com muito. Então, a imagem é mais ou menos, eu quis despertar essa crítica para vocês entenderem nesse sentido da desigualdade, tá? Aqui. Bom, que bom seria se as pessoas soubessem dividir um pouco de suas riquezas com os pobres. Que bom seria se as pessoas soubessem dividir um pouco de suas riquezas com os pobres e repartir. Essa questão da distribuição de terras no Brasil, a gente tem uma dívida histórica, né, com isso, porque é desde o início que os portugueses vieram aqui para o Brasil, e aí eles invadiram aqui as terras, pegaram dos índios, tem todo aquele processo histórico, não é isso? E aí já começa daí a desigualdade, porque o rei de Portugal, eu não sei se vocês lembram da aula passada que eu até falei, que o rei de Portugal, ele distribuiu terras aqui do Brasil entre alguns portugueses porque estavam aqui no Brasil, né? E esses alguns portugueses,
eles se concentraram bastante terras para eles, tá? E aí, então, foi só algumas pessoas que tiveram a oportunidade, né? De concentrar terras, de ficar com muita terra. E outras pessoas não ganharam, não tiveram essa oportunidade de obter a terra, o que gerou aí uma grande desigualdade, tá bom? E assim, nós sabemos que a questão da terra, porque a terra, para que serve a terra? A terra, a gente sabe que é de lá que a gente retira todos os nossos recursos naturais, o nosso alimento, né? Então a terra, ela para plantar, para a gente colher, é a questão de sobrevivência. Mas é um bem que o homem produz? Não, a terra não é o homem que faz. A terra, ela é um bem da natureza. Então, por ser um bem da natureza e estar aí, o interessante é que todos tivessem direito a esse bem, não é isso? Mas nem todo mundo tem direito. Por quê? Porque o homem, no seu, eu digo no seu egoísmo mesmo, quando pensa só em si, né? Quer tudo só para ele, então aí ocorrem as disputas, as brigas, as guerras, para ver quem que fica com mais, porque a terra é um bem produtivo e essa terra, ela gera lucros, gera dinheiro, então aí a confusão, a briga, para ter muita terra, as pessoas quererem a terra, né? E sendo que se a gente pensasse de outra maneira, ou que se a sociedade pensasse de outra maneira e desse um pedaço e todo mundo tivesse direito, né? Talvez não houvesse tanta desigualdade ou tanta miséria no nosso país. Mas aí, como a gente sabe que dinheiro mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Dos adultos principalmente, porque é uma questão de poder, e aí as pessoas, elas não pensam no outro, pensam em si, naquilo que elas podem obter e querer e ter sempre mais, mas que não é uma atitude muito legal e correta, viu? Bom, eu trouxe aqui essa coluna, um gráfico, né, e ele representa a divisão das terras, tá? E aí vocês estão vendo a legenda aí ao lado, onde essa legenda tem assim, grandes de azul, médias de laranja e pequenas de cinza, né? Então, o que é isso? É a divisão de terras. Então, quero dizer que 57% das terras, mais da metade, né, das terras, ela se concentra nas mãos dos grandes proprietários, dos grandes latifundiários. E só 23% na mão dos pequenos proprietários e 20% nas mãos dos médios proprietários, tá? Então, eu quero dizer que uma minoria de pessoas tem essa porcentagem, né? Concentra na sua, mais da metade das terras, e isso é uma minoria, são pouquíssimas pessoas. A maioria vai concentrar 23% apenas das propriedades. No caso, a maioria das pessoas fica com poucas terras, são os pequenos proprietários, tá? Para poder plantar e tirar seu sustento. E 20% são os médios, vamos supor, proprietários, os médios latifundiários, que têm uma condição razoável. E aí onde a gente vê a desigualdade, que, como eu já falei e repito, né? Pouca gente com muito, muita gente com pouco. Essa desigualdade, ela não é boa porque, de uma certa forma, muitos seres humanos ainda sofrem com fome, com miséria, enfim, e tudo por uma questão de distribuição, né, da má distribuição, uma das consequências aí dessa divisão errônea que aconteceu no nosso país. Bom, aí temos aqui uma charge que eu trouxe, outra imagem, que eu já até tinha colocado na aula passada, mas que eu achei ela é muito crítica, ela é muito interessante, porque ela faz com que a gente pense, tá bom? Assim, reflita sobre a situação. Então, assim, a distribuição de terras é um problema histórico no Brasil, como eu já falei. 45% de toda a terra do país, então todo o nosso país, toda a extensão de terra, o tamanho está concentrada em menos de 1% das propriedades, tá? Então,
é como aquela coisa, muita gente tendo muito, tá? E aí vocês observam aqui a charge que eu trouxe esse desenho, essa imagem, e ela tem aqui uma propriedade privada, né? Toda cercada e com o nome do dono, propriedade do senhor Todos da Silva. Então, aí aqui vem Todos da Silva por quê? Porque é Silva pai, é um pedaço pro pai, é um pedaço da mãe, é um pedaço do filho, do primo, do tio, do sobrinho, de toda a família Silva. Então, eles têm essa grande quantidade de terra aí, ó. Olha o tanto. E na maioria das vezes eles nem precisam, porque além dessa terra, na maioria das vezes eles ainda têm outras terras, tá bom? E aí vai passando a família, eles não são pessoas financeiramente, né, que têm uma condição financeira estável, mas são trabalhadores, o pai, a mãe, e levando o filho. E o menino diz assim, né? Observando aqui a área, a propriedade fechada, o menino diz: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos na nossa? Olha a desigualdade, olha a diferença, a disparidade que é. Enquanto uma família tem uma imensidão de terra, a outra não tem nada, tá? E isso é doloroso, é triste de se ver e de se viver. Como eu já falei, enquanto a terra é um direito que deveria ser de todos, no entanto acontece isso, essa privação, né? E vamos aqui, aí o que acontece? Concentração de terra cresce e latifúndios equivalem a quase 3 estados de Sergipe. A monocultura normalmente é realizada em latifúndios. O que são latifúndios? Você lembra ainda que a gente falou da aula passada? Que são as grandes propriedades rurais, as grandes propriedades de terra, tá? A monocultura é quase sempre voltada à exportação, ou seja, o cultivo ou a criação são voltados para o abastecimento do mercado internacional. O que eu quero dizer com isso? Que a monocultura, vocês ainda lembram também, que é quando um proprietário, um dono de terra, ele produz apenas um produto, né? Planta só uma coisa só, aí... característica dos grandes latifundiários, dos grandes propriedades de terra. Por quê? Eles têm uma grande propriedade e eles investem apenas em um produto, eles desmatam toda aquela área, eles limpam para plantar, às vezes, só soja, em grande quantidade, entendeu? Só, vamos supor, arroz, só ele escolhe um produto para ele cultivar. E aí, quando ele colhe todo esse produto, ele vai fazer o quê? Ele vai vender. E ele vai vender para onde ou para quem? Ele vai vender para aqui no nosso país. Vende também, mas não é muito. Ele vende mais para fora, para outro país, tá bom? Então, no caso, é exportado para outros países. Então, essa terra, ela gera muito dinheiro, as terras, né? No caso, quem trabalha com monocultura, eles ganham muito dinheiro, ao mesmo tempo que eles geram muito dinheiro e geram muitos grãos, também vai gerar o quê? Muitos sem terras, porque olha, uma concentração de terra que equivale a 3 estados de Sergipe, é um estado inteiro para uma pessoa ou para algumas pessoas, 3 vezes aquele estado é muita terra, gente. É por isso que as pessoas dizem que terra é investimento, terra é dinheiro, tá? Por conta que quando ela é produtiva, de fato, né, ela dá muito lucro. Então, Brasil tem 70% dos alimentos que vão à mesa, no Brasil, 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar, que no caso a gente falou também na aula passada dos minifúndios, que estão as pequenas propriedades, que eles fazem o quê? Uma agricultura familiar, por quê? Porque toda a família ajuda, né, naquela plantação, naquele cultivo, naquela terra, eles também plantam não somente um produto, eles trabalham com a policultura, eles plantam vários produtos, desde o tomate, da mandioca, do arroz, do feijão, e aí por que eles fazem isso? Porque eles também, dali eles tiram o sustento deles, tá? E o que sobra, eles levam para a cidade, para o mercado para poder vender, mas geralmente é para o seu sustento.
E é o interessante que 70% desses alimentos é o que compõe a nossa mesa. Quando a gente está ali almoçando arroz e feijão, é importante lembrar que aquilo dali, a maioria daqueles alimentos foram foi a agricultura familiar, não o pessoal da agricultura familiar que teve todo o processo, o cuidado, o trabalho de plantar para poder, não só para o seu sustento, mas para compor a mesa de muitas e muitas pessoas, tá? Interessante. Então eu trouxe aqui a imagem aqui da pessoal que é a agricultura familiar, dos minifúndios, né? Vocês estão vendo aí peixe, mas o peixe não é a questão da agricultura, né? Mas vocês estão vendo aí, ó, o alface, tomate, cenoura, de tudo um pouco na agricultura familiar tem. E é muito bonito de se ver, né? Eu particularmente gosto muito de estar na zona rural e sentir aquele cheiro de horta, né? Da horta, é muito bom, é muito gostoso, sensação maravilhosa. E outra coisa também, não existe nada melhor do que você ir lá no lugarzinho que está plantado e pegar, né? Colher um cheiro verde, um tomate. E sem falar que a maioria dos produtos são orgânicos, são bem naturais, tem deles que não usam veneno de jeito nenhum, agrotóxico, e tem deles que usam, mas não é muito, pouco. Sim, mas aí a questão da distribuição de terra, galera, ela traz uma consequência, ela traz problemas, tá? Problemas que que é a questão, ó, como eu já falei, da desigualdade, muita gente com poucos com muito, poucos com muito, tá certo, e muitos com pouco. E aí eu trouxe outra crítica também, outra charge, onde o pai anda com o filho aqui sobre terras, sobre a terra, e diz assim: até onde a vista alcançar, nada disso é seu, meu filho. Então, a imensidão de terra que eles, de certa forma, trabalham, né? Trabalham para alguém, no caso deve ser para um grande latifundiário, plantando e tal, mas esse grande latifundiário tem essa imensidão de terra e, no entanto, eles não têm nada. E aí o outro cara diz assim, né? Esse que tá aqui com o chapéu, vocês estão vendo ali várias bolsinhas de dinheiro, representa dinheiro, lucro. E ele diz assim: eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Qual é o problema da minha? Qual é o problema do tamanho da minha terra? Né? Não tem problema nenhum. Ele não consegue enxergar, porque ele está sendo beneficiado com isso, ele está ganhando muito dinheiro, né? E aí quando a gente está no bem bom, às vezes a gente não olha para o lado para ver como é que está o outro, não se preocupa com o outro. Enquanto do outro lado aqui, ó, da propriedade deles, observe que tem um grupo de pessoas, tem até uma bandeira, né? Deve ser de algum movimento que estão lutando, batalhando, reivindicando o direito de terras, tá? E aí, ó, um monte de gente sem terras, enquanto uma pessoa tem muito. Achei muito interessante. Vamos aqui. Outras consequências também que a questão da má distribuição de terra traz é sobre o êxodo rural, tá? E o que isso significa? O êxodo rural, imigração, que é a imigração pendular. Significa dizer que o êxodo rural, as pessoas praticamente, elas são forçadas, basicamente são forçadas a sair da sua terra para ir em busca de melhores condições de vida nas cidades. Porque geralmente aquela terra deles, o que acontece? Às vezes eles não têm condições financeiras para adquirir recursos, máquinas ou outros materiais básicos para poder suprir a necessidade de cuidar daquela terra, tá bom? Aí o que acontece? Eles passam muita necessidade e aí eles são obrigados a sair, porque ou saem ou então vão morrer de fome. Ninguém quer morrer de fome, não é isso? E no caso, às vezes também a questão, como já testei, do próprio processo natural. Às vezes uma seca que acontece, aí nesse lugar eles não tem água, assim, recurso para ter água direto. E aí não tem muita ajuda do governo, não tem dinheiro para poder investir, botar um poço, né? Enfim,
tudo necessita de dinheiro, e às vezes eles não têm condição financeira suficiente e ele tem que acabar abandonando o seu lugar e ir embora, porque não tem como cuidar, não tem como ficar ali devido a sua estrutura financeira, as questões naturais, enfim. E aí acontece o êxodo rural, as pessoas saindo da zona rural para ir para onde que elas vão? Elas vão geralmente para onde é que a gente vai buscar emprego? Para a cidade. E aí o que acontece na cidade? Observe aqui a imagem, ó. Na cidade acontece que se todo mundo, se muita gente sair da zona rural para ir para a cidade, vai encher a cidade de pessoas, né? Então vai ocorrer um inchaço populacional. E aí o que acontece? Será que todo mundo que vai para a cidade consegue emprego? Será que consegue ter uma vida digna lá? Nem sempre, né? Nem sempre quem vai em busca consegue. E aí acaba que passando mais necessidade ainda e vivendo em condições precárias. Eu não sei se vocês acompanham o jornal e vocês ouvem falar, quem acompanha ou não sei, assiste televisão no sentido que ouve falar das comunidades, das favelas, né? E que muitas pessoas morando em barracas, barracões, tem uma necessidade muito precária, muitos deles ainda, as casas tudo uma em cima da outra, aquela coisa muito apertada que você vê que não tem uma condição, não é nem uma condição, mas um equilíbrio no sentido assim de ter uma vida digna de verdade. E essas pessoas, a maioria delas, elas não são de lá daquela cidade. Geralmente elas vêm de outro lugar da zona rural para poder ir atrás de emprego. E acontece o que acontece. Muita gente vive em situações não muito boas, tá? E acontece aqui. Aí o que acontece lá na zona rural? Quando as pessoas começam a migrar, sair de lá para ir para as cidades. As terras começam a ficar lá praticamente abandonadas, improdutivas, né? E aí vem uma pessoa que tem condição, um latifundiário pode comprar aquela terra e investir nela para poder torná-la produtiva e gerar dinheiro, né? Fazer lucro com ela. Então aí acontece o inchaço nas cidades e os grandes latifundiários tomam de conta das terras da zona rural, porque para torná-la produtiva e também investir, né? Gerar dinheiro. Outra consequência também é sobre a questão do desmatamento, viu? Porque quando uma pessoa compra um determinado tamanho de terra e aí ela vai ter que fazer o quê? Ela vai querer plantar, né? Para plantar ela tem que fazer o quê? Limpar aquela terra. Quando é um latifundiário, um grande latifundiário, ele vai, como eu já falei para vocês, ele vai geralmente fazer uso da monocultura, apenas de um cultivo de árvore, apenas plantar só uma coisa, né? Então, mas aí ele limpa. Quando ele faz a limpeza, ele faz o que? Ele desmata. E o desmatamento, a gente sabe que traz uma grande consequência, um grande desequilíbrio ecológico, né? Então prejudica aí, porque prejudica os animais que vivem naquele lugar, né? As árvores, a gente sabe que são muito importantes para nossa sobrevivência também, e acaba tirando ela, desmatando, né? E isso, bom, não é legal, tá? O desmatamento, e porque gera consequências ruins para a humanidade. E aí eu trouxe até aqui, ó, a crítica que o pai diz assim, né? Filho, graças ao desmatamento não temos mais floresta, porque se a gente começar a desmatar, vai acabar as florestas, né? Enfim, destruir todas as árvores, e isso vai trazer muito desequilíbrio. E eu achei interessante, tá? Porque é uma crítica ao menininho olhando só os tocos das árvores, não tem mais nada, acabou-se. E a gente espera que o homem se conscientize, o ser humano se conscientize e comece a trabalhar e ver essa questão do lado ambiental, né? Com um olhar mais delicado, e não com um olhar somente de destruição e que gere para poder conseguir muito dinheiro, porque não adianta nada ter muito dinheiro, né? Mas não ter depois como gastar esse dinheiro, como sobreviver, no sentido assim, respirar mal, não adianta ter dinheiro no bolso e não ter mais a beleza, como é que se diz? Porque isso vai trazer um desequilíbrio ambiental, vai deixar várias espécies de animais em extinção, né? E não adianta acabar com tudo
ficar com o bolso cheio de dinheiro e vai comer o que depois, né? Se depois a gente destruir a terra, se a gente destruir todas as árvores a gente traz, que sabemos que trazem frutas, trazem também um certo tipo de alimento. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa terra, com o nosso meio ambiente. Não é que não devemos produzir ou deixar de plantar, não é que os latifundiários não têm que fazer uso da monocultura, tem, mas olhando para a questão ambiental, tendo cuidado, não só querer pegar um monte de terra, destruir e plantar e uma coisa só e não tá nem aí, porque do mesmo jeito que a gente tira uma árvore do lugar, depois a gente tem que plantá-la de novo, para a gente não ficar sem árvore, né? Bom, outros atores no livro de vocês, ele vai falar de dois personagens, dois atores, que eu digo assim, os poceiros e os grileiros, tá? Que é lá também da zona rural. E quem são essas pessoas, esses personagens? Poceiros são trabalhadores rurais que ocupam terras sem possuir o título de propriedade, por causa do descaso histórico do poder público na administração dos problemas do campo e na realização de reformas agrárias. Assim, o poceiro, ele é aquela pessoa que ele compra a terra de alguém, um pedaço de terra de alguém, e aí ele vai, o que vai acontecer? Ele vai ter não é um documento, ele vai ter um papel dizendo que ele comprou aquela terra, mas aquele papel, ele não é muito, como é que eu posso dizer, muito bem considerado, no sentido assim, não é de fato um documento original, tá? E ao poceiro, ele compra a terra e toma posse daquela terra, ele planta, ele cuida, ele vai tirando seu sustento, os anos vão passando, de repente chega outra pessoa lá na terra dele e diz assim, ei, essa terra aqui é minha, não é sua não. Aí o poceiro, mas como que essa terra, eu comprei essa terra, aqui é o papel, aqui é a escritura. Aí o grileiro chega assim, não, mas eu tenho o documento oficial dessa terra, a terra é minha, eu quero ela de volta para mim. E aí começa um grande conflito e uma grande confusão, porque os grileiros, eles são os invasores de terras que conseguem, mediante a corrupção, escritura falsa. Ele pega um documento, produz todo um documento falso, e chega lá e diz que vai lá na terra e diz que é dele e diz que tem como provar né? Aquela terra é dele. E o poceiro, ele fica em uma saia justa, porque ele tem uma escritura, mas aquela escritura que ele tem não vale, não é um documento de fato oficial. E aí começam vários conflitos, porque quem tem uma terra, que cuida, que passa anos ali, não quer perdê-la, né? E aí chega um outro dizendo que o grileiro, é minha, e de uma forma, ele tem como provar, mesmo sendo falso, por meio de corrupção, mesmo ele tendo um documento falso, mas ele tem a prova maior é a do grileiro, entendeu? E aí acaba gerando confusões. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido esse assunto, tá? A nossa aula fica por aqui. E eu também creio que vocês estejam fazendo a leitura, tá? Não deixem de fazer a leitura, por favor, não deixem de fazer a leitura do livro, que é muito importante. É bom assistir o vídeo, mas também melhor do que assistir é ler, porque ler vai trabalhar o cérebro de vocês, eu já falei. Quem lê fica com a memória boa, fica inteligente. Agora, quem não lê, aí vai ficando fraquinha a memória, daqui a pouco não lembra mais de nada. Então, bons estudos e expresse gratidão pelo que você já tem. Agradeça sempre pelo que você já tem, tá bom? Porque muitas crianças queriam ter a oportunidade que você está tendo, de ter conhecimento, de poder aprender, mas nem todas têm nem todas têm essa oportunidade, tá? Então, um grande abraço e até a próxima.